Então, no caso, depois dessa empresa, qual foi o processo de transição para você chegar na sua, digamos assim, no seu segundo CNPJ? Essa é uma boa pergunta, Diego, porque assim, eu vejo muita gente que está nessa fase, vamos dizer assim, desafiadora e que não consegue fazer essa virada de chave. Eu conheço muita gente que até hoje tá aí, não necessariamente de site, nada contra, não é isso, mas assim, de mudanças importantes na vida e que às vezes é muito difícil você sair. Eu como empreendedor, como vendedor que eu sempre fui, sempre quis atender muito bem os clientes, sempre quis fazer aquele trabalho ali de satisfazer, né, o cliente que estava me contratando ali para fazer um site. E para mim um dos maiores desafios foi exatamente deixar de fazer isso. Arriscar em outra coisa e ao mesmo tempo você ter que abrir mão de vender. Isso, tipo, dizer não, sabe? Isso é uma coisa muito difícil para quem tem esse perfil de ser vendedor, de ser empreendedor e tal. E aí eu diria que a principal coisa que eu fiz foi aprender a dizer não. Então eu comecei a dizer não, que eu não queria fazer site, por exemplo, ou que eu não estava interessado em continuar com aquele serviço. E isso foi dando espaço para eu ir empreendendo de outra forma. Porque tem uma historiazinha que acontece, né? Então, nada é muito por acaso. Então, a empresa de site, ela cresce um pouquinho, a gente consegue comprar uma sede própria. Aí, teve uma época que a gente usava em Salvador esse serviço de escritório compartilhado. E aí, a gente pega essa sede própria nossa aqui em Feira e fala, pô, por que a gente não faz uma empresa de escritório compartilhado? Né? E aí, pronto, nasce uma segunda empresa minha, que é a Open Escritórios Compartilhados. E essa empresa, e é dessa empresa que vem a Conexa. Porque a gente vai buscar no mercado um software para gerir a Open, e a gente não consegue encontrar, não tem nada assim, nessa época, a gente tá falando aí de, sei lá, 2012 talvez, por aí. Um pouquinho mais, acho que 2012, 2014 no máximo, algo entre 2012 e 2014. E a gente não encontra um software no mercado que ajudasse a gente a gerir o nosso espaço compartilhado. E aí, para clarear assim, para quem não tá entendendo muito bem, é como se fosse assim, pô, se você tem um espaço de uma sala de reunião, que ela vai ser usada de 8 às 9 por uma pessoa, de 9 às 10 por outra, e você quer gerir isso de maneira que, por exemplo, você possa reservar, abrir lá online, no site, fazer a reserva de 8 às 9, outro cliente vir fazer de 9 às 10. Então, a gente precisava de alguma coisa para gerir isso, e a gente não tinha. E aí que nasce o Conexa. O Conexa, ele nasce como um software para gerir, controlar esse compartilhamento de espaços. Da Open... Da própria empresa que a gente já tinha, que era a Open Escritórios. Então, uma empresa foi nascendo da demanda da outra. De alguma maneira, acho que acontece um pouco isso. O terceiro CNPJ, digamos assim? É, o terceiro CNPJ. Se cada um tivesse um CNPJ, seria o terceiro CNPJ. Mas 2012, essa ideia da Open já estava se disseminando pelo Brasil, então, a questão do cowork. Os coworks já estavam começando a aparecer em várias cidades? Não com esse nome. Esse segmento de coworking, né, ele se denominava escritório virtual. Ah, entendi. Então as pessoas chamavam escritório virtual. Isso já existe no Brasil há uns 30 anos. E tem algumas empresas grandes a nível nacional que se denominavam ao longo desses 30 anos como escritório virtual. Aí tinha gente que chamava Business Center ou escritório compartilhado, mas basicamente é a mesma coisa que hoje a gente chama de coworking. O coworking, quando ele chega no Brasil, já mais assim, talvez 2015, por aí, para que eu fui ter o contato com essa palavra coworking provavelmente aí 2014, 2015. Eu tive nesse período aí, 2015. Então assim, mas quando a gente vai ver no frigir dos ovos, é tudo uma coisa só, sabe? A pegada é parecida e no final tudo virou a mesma coisa. Então o cara que tem essa empresa há 30 anos, que chamava lá, sei lá, tem um cliente que o nome é VBA, era VBA Escritórios Virtuais, ou Escritório Virtual, agora é VBA Cowork. Então, no final, tudo agora é cowork, né? Virou a palavra da moda, e aí tudo virou cowork. De uma maneira geral, o segmento hoje é o cowork. E a gente passou por esse processo, e isso foi bom porque a gente já estava preparado antes. Então, quando vem o boom do cowork, eu lembro que isso chegou a ser uma capa da Exame, assim, como se fosse, eu não lembro exatamente a frase, mas era a capa da revista, e dizendo assim, o boom dos coworks, assim. Então, nessa época, a gente já tinha produto, a gente já tinha software, a gente já estava no mercado, já atendia muita gente, então a gente só surfou a onda. Você estava na crista. Na crista, exatamente. E a gente já estava preparado, a gente já tinha espaço, a gente já tinha mercado, a gente já tinha uma empresa estruturada, a gente já faturava, enfim. Isso foi muito bom porque a gente já estava pronto para aquele momento, né? E a gente surfa essa onda até hoje. Hoje o Conexa é líder, pouca gente sabe, né? De feira, a galera não imagina assim. A gente é líder no Brasil, qualquer coworking que você for hoje, se não usa, tem vontade de usar o Conexa.